Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aulinha e hoje nós vamos tratar nessa live aqui um assunto que é muito importante não só para matemática. Normalmente os assuntos importantes são aqueles assuntos que vêm com maior peso na prova, evidentemente com um percentual grande, como é o caso da geometria plana, geometria espacial, enfim. Mas hoje nós vamos trabalhar com gráficos e vejam que esse é um assunto que está em todas as áreas, né? Então está presente na prova de biologia, química, física, não só na de matemática, geografia, enfim. Vocês vão encontrar, e se tu souber trabalhar bem com essas ideias que eu vou mostrar aqui para vocês, evidentemente essa prova vai ficar muito mais fácil. Então aqui, ó, você sabia que a prova de matemática pode se tornar muito mais fácil, tá? Quando tu sabe, ou melhor, quando tu entende essas técnicas, né? Ou seja, quando tu sabe interpretar gráficos. Bem, gente, quando eu falo em matemática, eu estou me referindo também às outras, né? Eu estou falando da geografia e das outras disciplinas que vai aparecer. Não tenho dúvida, vai ter questão de gráfico na prova de vocês. Na de matemática tem exageradamente gráficos e tabelas, e nas outras também vai aparecer. Mas antes de começar essa aulinha, eu quero dizer para vocês que abaixo desse vídeo tem um material muito legal, tá? É uma apostila com muitos exercícios. Vocês têm lá todos os conteúdos que nós estamos trabalhando aqui durante esse tempo de preparação, tá? Não deixe de fazer aqui a inscrição, é só colocar o nome, vocês vão receber por e-mail, tá bom? Vamos lá. Basicamente são 24 tipos de gráficos, tá? Mas as provas de vestibular e Enem, principalmente, aparece só 5 deles, tá? Estão aqui os 5 que nós vamos falar sobre esses gráficos aqui. Nós vamos aprender a interpretar essas técnicas, qual é o raciocínio que tu tem que ter para acertar essa questãozinha. Nós temos lá o gráfico de linha, gráfico circular ou de pizza, os pictogramas, os gráficos de barras e os polígonos de frequência, tá? É isso que é cobrado, é isso que aparece na prova de vocês, tá? Vocês podem pesquisar, foram esses 5 que estão lá, tá? Bem, então vamos lá. O primeiro deles é o chamado pictogramas. Quando a gente fala em pictogramas, a gente tem que entender que são aquelas figurinhas, né? Pode ser um emoji, por exemplo. Aqui está representado por um bonequinho, e cada bonequinho desses, ele representa uma quantidade, tá? Então, conforme a quantidade de bonecos, vai ter uma quantidade. Então, por exemplo, um bonequinho desse pode valer 10 milhões de pessoas, ou 1 milhão de pessoas, pode representar uma população de 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, enfim. Aí, a questão é que vai te mostrar. Então, as dimensões, ou seja, o tamanho dessas figurinhas, né? O quanto que essa figurinha, olha aqui, ó, vejam aqui, ó. Nós temos aqui 15 anos, ó, aqui 14 anos, então aqui nós temos 3 bonequinhos e meio aqui, né? Então cada bonequinho aqui representa 4 pessoas, né? Então a gente teria aqui na população de 14 anos 4 mais 4 mais 4 mais 2, por exemplo, tá? Então eu teria aqui 8, 12, 8, aqui 12 mais 2, né? Então eu teria aqui, no caso, 14 pessoas representadas aqui nessa ideia aqui, tá, gente? Bom, isso no caso da 14 anos. 15 anos eu teria que multiplicar toda essa turminha aqui por 4 também, que as meninas aqui, os rapazes, são 4 cada um. Bem, gente, agora a gente tem também o famoso gráfico de linha, tá? Nós vamos fazer questões, nós vamos trabalhar com questões de cada gráfico desse aqui para vocês entenderem melhor, tá? Os gráficos de linha, eles nos mostram aqui segmentos, né? Por isso que eles são chamados de gráficos de linhas ou de segmentos. Eles mostram segmentos infinitos, são infinitos pontos aqui. A gente mostra a evolução, tá? Em todos os meses aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui uma precipitação pluviométrica no Recife, tá? É a quantidade de chuva que aparece no Recife lá. Então a gente tem aqui, por exemplo, janeiro. Vejam só a evolução que aconteceu em janeiro, ó. Passou de 50 para 100, né? Aí lá, quando chegou em fevereiro, de fevereiro a março a chuva foi diminuindo, enfim, aí em março começou a chuva mais forte aqui, e foi até o topo lá, ó, tá vendo? Então a gente vê a evolução durante o mês aqui, ó, tá? A precipitação pluviométrica. Então os gráficos de linha, ele representa exatamente uma evolução de infinitos pontos, infinitos valores, tá? De uma variável em função de outra. Normalmente, a gente coloca num dos eixos aqui o tempo, tá? Mas nem sempre isso vai aparecer, tá? Observem aqui que a gente tem um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de colunas, tá? Então, nesse caso aqui,
Cada coluninha dessas aqui, ela vai representar uma frequência de uma variável, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a variável que nós estamos falando aqui seriam os países, tá? Então, aqui o China, Índia, Estados Unidos e tal. Então, cada país desse aqui tem uma frequência, ou seja, tem um número que corresponde a ele, tá? Então, por exemplo, quando foi feita essa medição aqui, né, os países mais populosos do mundo, aqui, ó, nós temos aqui a China, tá? Com quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas aqui, porque está em milhões, né? Então tu pega esse valor aqui que é 1.400 e multiplica por milhão, isso vai dar 1 bilhão, né? Então tem aqui 1.000 vezes 1 milhão, tu tem 1 bilhão, né? Então 10 na 9, então nós temos aqui a população da China nessa data que foi medida, evidentemente, né? Isso aqui está sempre alterando, tá? Bem, então aqui, ó, 1 bilhão e 400, aí depois vem a Índia, o segundo país mais populoso, e assim por diante. Depois vem Estados Unidos, Indonésia, e assim por diante. Os gráficos de colunas, então, seria isso, tá? Tu tem uma frequência de uma variável, tá? A frequência de uma variável. Então aqui o que acontece, ó? No gráfico de barras é a mesma coisa, só que dá invertido, tá? Então cada barra, agora ao invés de ser uma coluna, vai ser uma barra. E aqui tu vai ter também uma frequência de uma variável. Então aqui tu tem os países agora no eixo Y, e aqui nós temos a expectativa de anos, por exemplo. Ó, vê que Japão é o país onde as pessoas são mais longevas, ou seja, vivem mais, 87 anos, né? Depois vem Andorra, Singapura, enfim, né? Vocês têm aqui a idade, né? A idade média da expectativa de vida dessas pessoas, tá bom? Então é a mesma ideia, só que o gráfico fica invertido. Qual é a diferença para o polígono de frequência? Enquanto que aqui o gráficos e barras e colunas, né, a gente mostra apenas a frequência de uma variável, aqui nós agrupamos essas variáveis, né? E aí a gente tem uma classe, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu mostro para vocês aqui, ó, uma faixa de 12 a 17, a temperatura aqui de 12 a 17 graus, ó, vamos supor aqui, nós temos aqui, ó, cada coluna representa a frequência de uma classe. Então, aqui era a frequência de uma variável, aqui é a frequência de uma classe. Isso significa o quê? Que nós temos mais elementos aqui, tá? Aqui a gente tinha só um elemento, que é só o país. Por exemplo, só Japão apresentava um percentual, aqui uma expectativa de vida, ou uma população, tal. Aqui não, nós temos uma classe, ou seja, nós temos de 17 a 22 graus. O que eu tinha aqui, ó? Frequência absoluta de temperatura aqui, ó. Então, vamos supor, de 17 a 22 graus, ficou num mês ali, 8 dias, vamos supor, tá? Se eu pegar as temperaturas do mês, tá? De todo o mês. Então, a gente tem lá, é claro, cada dia tem uma temperatura. Mas durante 8 dias, nós ficamos nessa faixa aqui de 17 a 22. Então, quando a gente agrupa uma faixa, um grupo de 17 a 22 é uma faixa. Então a gente teria aqui uma classe, tá? Vocês vão entender isso melhor na resolução dos exercícios, tá? Vamos dar seguimento aqui. O outro tipo de gráfico é o gráfico de setores. Então o gráfico de setores, conhecido como gráfico de pizza, ele pode nos mostrar um percentual, tá? Ou um ângulo, certo? Então eu posso querer saber qual é o ângulo que corresponde aqui, ó, a população, as percentagens, a população da Alemanha, tá? A gente sabe que a gente tem outros países aqui representam quase 30%. Só a China aqui, ó, por exemplo, tem 18,5% da população mundial, né? Então a gente vê aqui que a Índia, ó, observem que aqui a Índia esse é o segundo país mais populoso do mundo, ó, 17,9%, tá? E assim a gente vem, ó, depois vem os Estados Unidos, Indonésia, Brasil, enfim. E a gente vai tendo. E eu posso transformar isso aqui, mostrar para vocês uma representação angular, ou seja, dizer quantos graus eu teria aqui correspondente a 18,5% da China. Tá? Nós vamos falar sobre isso agora, daqui a um pouquinho. Tá? Observe que, como eu falei antes, os gráficos, né, eles vão aparecer em todas as áreas, tá, gente? Se vocês forem fazer uma faculdade de psicologia, sei lá, de informática, enfim, não interessa, vocês vão ter uma aula sobre isso, vocês vão ter conteúdos que vai aparecer, fatalmente vocês vão ter na faculdade, lá mesmo que não seja matemática, vocês vão ter gráficos. Vamos falar da física aqui um pouquinho, olha só a aplicabilidade na física, tá, gente? Se vocês forem observar aqui, ó, tem uma dica que eu quero dar para vocês. Vocês vão fazer vestibular
e podem acreditar em mim, sempre quando vocês tiverem, tá, uma formulazinha com 3 letras, por exemplo, distância é igual a velocidade vezes tempo, lá no MRU. Impulso é igual a F vezes T, força vezes o tempo. Trabalho é força vezes deslocamento. Aqui nós temos energia igual ao produto da potência vezes o tempo. Então, sempre quando tiver formulazinha de 3 letras, a área, tá, vai ser exatamente essa aqui, ó. Vai representar essa grandeza aqui, ó. Então, por exemplo, se eu pegar o gráfico V por T, que são as duas que estão se multiplicando aqui, ó, a velocidade e tempo, se eu pegar a área, tá, que no caso aqui é de um retângulo, 4 vezes 2 aqui, tá, vai dar 8, vai dar a distância. Então, se aqui for metro por segundo, aqui é segundo, então a distância aqui vai estar a 8 metros, ele vai percorrer 8 metros. Ah, mas e se for um triângulo? Se for um triângulo, tu vai calcular a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Se for um trapézio, aí tu vai usar a fórmulazinha do trapézio, tá? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Aqui o caso do impulso, que é o produto da força vezes o tempo, tá? Então, mesma coisa, que eu tenho 4 vezes 2, é um retângulo, dá 8, tá? Então aqui, se a força é em newtons, o tempo aqui em segundos, ó, newton vezes segundo, o impulso vai ser newton vezes segundo, tá? Aqui o trabalho, ó, força vezes deslocamento. Então o trabalho é newton aqui metro, newton vezes metro dá o joule, que é o trabalho. Então aqui eu vou ter 8 joules de trabalho, se eu tiver a força em newtons e a distância em metros, tá? E aqui, ó, aqui nós temos energia, é o produto da potência, que é watts pelo tempo em segundos. Então se eu tiver aqui, ó, watts vezes segundo dá o joule, então 4 vezes 2 dá 8 joules aqui, se eu tivesse potência em watts e tempo em segundos. Então, podem pegar qualquer fórmula que vocês quiserem da física, e se vocês montarem um gráficozinho, sempre vai ter aqui, a área vai ser exatamente esse carinha aqui, tá? Se for F vezes T, a área vai ser o impulso. Se for F vezes D, a área vai ser o trabalho. E assim por diante, tá bom, gente? Vamos lá, vamos pegar agora, vamos caminhar na matemática. Vocês viram que dá para aplicar na física, mas eu poderia, aqui, eu mostrei lá na geografia, população mundial, enfim. Dá para a gente ficar aqui horas falando sobre as outras disciplinas, mas meu objetivo é a prova de matemática, então nós vamos pegar as questões de matemática. Só que tem um detalhe, gente, prestem bem atenção no que eu vou falar. Não se engane, essa é uma questão fácil da prova, tá? Quem olha um gráfico pode até parecer que seja difícil a questão. Não, não é. Essa vocês têm que acertar, tá? Essa o TRI não vai perdoar se vocês errarem, porque essa normalmente é uma questão fácil. Às vezes, obviamente, eles, no contexto ali, eles complicam um pouco, mas quase sempre a questão é muito simples. Vejam essa questão aqui que chega a ser, tá? Até uma criança eu acho que faria uma questão dessas aqui, ó. É como eu falei numa outra aula, eu disse o seguinte: quando vocês forem fazer uma questão do Enem, procurem sempre ler a pergunta antes. A pergunta sempre vai estar no último parágrafo, normalmente, tá? Quando vocês fazem isso, vocês acabam se conectando melhor com a questão. A prova do Enem, ela tem textos longos, então vamos direto ao ponto. Então, por exemplo, aqui, ó, de acordo com o gráfico, os meses que correspondem respectivamente a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram. Então, eu já sei o que ele está perguntando, estou querendo saber onde é que está a maior e a menor venda no gráfico. Observe que normalmente aquele primeiro parágrafo nem precisa ser lido, tá? Isso em muitas questões dá para a gente fazer isso, tá? Observem essas técnicas que eu vou mostrando durante as nossas resoluções aqui, que vai facilitar muito a prova. Toda a prova, se ela for uma questão muito rápida, muito, sabe, como assim, texto curto, pode ler ela inteira. Agora, uma questão de texto longo não tem por que ler toda. Se conectem primeiro na pergunta, e aí vocês vão estar na questão. Porque muita gente começa a ler a questão, e aí quando o camarada, lá no primeiro parágrafo, o cara já perde a noção, porque ele vai falar uma outra coisa que não tem nada a ver com o que eu estou perguntando. Pode acontecer isso. Então tu perde teu tempo, e aí tu te envolve com outra parte da questão, e não tem necessidade, tá? Eu quero saber, ó, onde é que é a maior e a menor venda absoluta. Então, aqui eu tenho as vendas e eu quero saber os meses, então, onde houve a maior e a menor. Então, observe, qual é o topo aqui disso aqui, ó? O topo, a maior é em junho e a menor aqui, ó, bem embaixo. Então, eu tenho lá, ó, esses dois o topo, o maior e o menor, ó, tá? Então, eu tenho lá junho e agosto, tá? São letra E. Então, fácil a questão, esse não dava nem para errar, né? Esse não tinha como errar. Essa aqui eu coloquei para vocês
uma questãozinha para mostrar como é que funciona o gráfico de pizza, que ela pode se dizer, fazer uma pergunta em ângulos ou em porcentagem. Em um gráfico de pizza, quantos graus corresponderá à pré-usinagem segundo os dados abaixo? Então vamos lá. A pré-usinagem aqui eu tenho lá seu número de defeitos, tá? Então a pré-usinagem tem 9 defeitos, no tratamento térmico vai gerar 12 defeitos e assim por diante. No total de 89 defeitos, né? Tem lá fundição, usinagem, tratamento superficial, cada um dessas passagens aqui, centro de curso e tal, vai ter exatamente uma coisa, vai originar uma quantidade de defeitos, tá? Vai fabricar uma peça lá, então na pré-usinagem vai dar 9 defeitos, no tratamento térmico o cara vai tratar ela termicamente, vai dar 12, enfim, né? Eu desconheço um pouco esse assunto, mas acredito que seja mais ou menos isso. No Enem, eles vão fazer isso, vão abordar temas que vocês conhecem, mas vocês têm que aplicar exatamente o conhecimento de vocês, tá? Então, beleza, o que acontece aqui? Eu sei que eu quero a quantidade em graus, ó, correspondente à pré-usinagem. Então nós vamos transformar isso num gráfico de pizza, ou seja, num gráfico circular. E eu sei que num círculo eu tenho 360 graus. E o total de defeitos é 89. Então eu faço uma regra de 3. Ó. 89 defeitos dá 360 graus. A pré-usinagem ali, que é 9, ó, vai dar exatamente o quê? 36,4 graus. Eu quero a quantidade de graus. Eu posso transformar em porcentagem? Sim. Vejam só. Se eu trabalhar aqui com os defeitos, com todos os defeitos, observe que só aqui na usinagem ó, eu tenho a metade, ó, 50% aqui. Quase 50%, ou mais de 50% aqui, ó. Tá? E a pré-usinagem dá 9 defeitos dos 89. E observe que se eu fizer aqui, eu vou ter um ângulo de 36,4 graus, mais a porcentagem vai dar 10,1, que é praticamente 10%, ó, 9 de 90 praticamente aqui, ó, dá 10%, né? Então eu teria um percentual de 10%, mas em graus eu transformo para 36,4 graus, tá? Que eu não estou considerando 100%, e sim 360 graus, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que no gráfico de pizza eu posso ter a relação em graus ou a relação em porcentagem, tá? Eu posso mostrar sim ou em graus. Então vamos ver agora um gráfico de pictogramas. Então, gráfico de pictogramas a gente já sabe que é o quê? Cada desenho desse aqui, cada bonequinho desse representa uma parte da população. Por exemplo, aqui tá, cada símbolo representa 10 milhões de habitantes. E o que ele está querendo aqui? Ó? O gráfico de pictogramas mostra o crescimento da população brasileira. Considere os dados fornecidos a diferença entre os percentuais de crescimento populacional entre as décadas de 90 e 60 é de quanto, tá? Bom, nós temos aqui, ó, gente, na década de 60, nós temos aqui 7 bonequinhos. Então, a população começou em 1960 com 7 vezes 10, ou seja, 70 milhões de pessoas. Então, nós temos 7. Vamos pegar o número 7, que é mais fácil trabalhar com 7. 7 bonequinhos, que é quando começou, sempre vai ser o quê? 100%. Tá? O início sempre vai ser 100%. Quantos bonequinhos cresceu a mais? Observe aqui, ó. Eu tive um crescimento de 2 bonequinhos aqui, ó. Tá? Aqui na década de 70 eu tenho 9 bonequinhos. Então, eu tinha 90 milhões de pessoas na década de 60. Na década de 70, 90 milhões de habitantes aqui no Brasil. Houve um crescimento de 20 milhões em apenas 10 anos. Então, quanto isso representou em percentual? Bem, eu faço 2 vezes 100 dividido por 7 ou 2 dividido por 7 direto. Se eu fizer o 2 dividido por 7, dá 0,285. E aí, para passar para o percentual, tem que multiplicar por 100, que dá 28,5%, tá? Na década de 90, tá? Se nós contarmos aqui a década de 90, nós tínhamos 16 bonequinhos aqui, tá, gente? 16. Podem contar que dá 16. Só que o crescimento aqui, observe aqui, se eu colocar um debaixo do outro aqui, ó, eu tive um bonequinho a mais aqui na década de 2000. Então o crescimento foi bem menor, né? Então nós temos aqui um bonequinho. Então, ó, ou seja, 10 milhões de pessoas. Crescimento de 10 milhões de pessoas em uma década, tá? Observe que se eu multiplicar aqui, ó, 1 vezes 100 e dividir por 16, isso aqui vai dar 0,0625 ou, multiplicando por 100, 6,25. Como eu quero a diferença entre esses dois crescimentos, eu vou pegar esse maior aqui, 28,5, menos o menor, 6,25, e o resultado dá 16,75. Ou seja, a alternativa A ali, dessa foi a diferença do crescimento populacional. Então, em 60 cresceu muito mais, né? Cresceu
ali quase 30%, enquanto na década aí de 90 cresceu apenas 6%. Isso é legal para a gente a gente está usando aqui a matemática, mas a gente pode associar com a geografia, tá? Evidentemente, tá? Vamos lá, outra questãozinha aqui do Enem, ó. Nos últimos anos ocorreu a redução gradativa das taxas de crescimento populacional em quase todos os continentes. A seguir, são apresentados dados relativos aos países mais populosos do mundo em 2000 e também as projeções para 2050. Então nós temos aqui, ó, países mais populosos em 2000 e países mais populosos, uma projeção, obviamente, para 2050, tá? Em milhões de habitantes. Então essa questão a gente tem que interpretar, né? Um pouquinho mais de interpretação, e a gente vai fazer assim, ó. Vamos lá, vamos eliminando as questões que a gente sabe que dá errado, ó. A taxa de crescimento populacional da China será negativa. Observe que a China aqui, ó, ela tinha 1.275 aqui, pessoas no ano 2000. Aqui, ó, a projeção para 2050, ela vai ficar abaixo da Índia. A Índia vai crescer mais, ó. Mas a China não vai ter crescimento negativo, porque ela tinha 1.275 e lá em 2050 ela vai ter 1.462 bilhões de habitantes. Então não teve crescimento, ela cresceu pouco, mas cresceu menos que a Índia, mas não teve crescimento negativo. Então essa não é a resposta. A população brasileira duplicará. Vejam só, eu tenho aqui o 170, tá? Seria 170 milhões aqui de habitantes na década de 2000. Para duplicar, eu teria que ter 340. Observe que o Brasil nem aparece aqui, ó. Tá? Então, quer dizer que ele vai ficar abaixo de 311, se ele não aparece. Tá? Ele nem aparece entre os mais populosos do mundo em 2050. Então, o Brasil está diminuindo. Então, obviamente, não vai duplicar. Então, essa aqui não é a resposta. A taxa de crescimento populacional da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos. Bom, vejam só. Vamos pegar aqui a dos Estados Unidos. Vamos fazer meio que um cálculo de cabeça para agilizar o raciocínio. Nos Estados Unidos, vou até pegar aqui a canetinha ó, mais forte que o apontador a laser. Ó. Nos Estados Unidos eu tinha 283, tá, milhões de pessoas. Eu passei para 397. Ó. Basicamente, ó, 283, vamos arredondar para 300, e 397 para 400. Vai crescer ali um quarto da população, 25%. Né? Ele está comparando com quem? Ele está comparando com a Indonésia. A taxa de crescimento da população da Indonésia com os Estados Unidos. Então ele vai crescer 25% mais ou menos. A Indonésia tinha 212, ó, vamos arredondar para 200, e vai passar para quanto? Para a Indonésia? Para 311. Quer dizer, de 200 para 300, ela dobrou, ela aumentou 50%, ela aumentou 100, tinha 200, aumentou 100. Então, quer dizer, ela aumentou muito mais, a Indonésia aumentou mais. Então, essa letra C aqui, ó, taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que dos Estados Unidos? Não, errado. Tá? De cabeça dá para fazer, nem precisa fazer regra de 3 aqui. Na letra D diz assim, ó, a população do Paquistão crescerá mais de 100%. Bom, vamos lá. O Paquistão está aqui, ó, gente. Aqui não aparece, tá? O Paquistão aparece aqui, ó, 344, tá? Em 2000, eu não tenho aqui o crescimento do Paquistão, ou seja, se o Paquistão não está entre os mais populosos do mundo, ele está abaixo do Brasil. Ele está com menos de 170, tá? E o Paquistão passou para 344, ou seja, ele mais que dobrou. Se aqui ele não aparecia, aqui ele apareceu com 344, ele mais que dobrou, porque no mínimo o Paquistão está abaixo do Brasil. Então, nesse caso, a resposta é D. Vamos analisar aqui a alternativa E, ó. A China será o país com maior taxa de crescimento populacional do mundo. Gente, observe que aqui a gente já teve, só a Indonésia, a gente já viu que cresceu 50%. A China, ó, passou de 1.275 para 1.462, o crescimento dela é muita gente, tá? Pode ser até mais que a Indonésia, mas o crescimento percentual dela não é o maior. Eu estou falando aqui em crescimento percentual. Então, não é a quantidade, sim o percentual. Então, por isso que não podemos analisar a China como resposta certa. Então, letra D aqui, ó, gente, tá? Seria, então, a nossa solução. Vamos ver outra questãozinha aqui, ó. O gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos de um curso preparatório específico para o professor de educação básica. Resultados dos professores do curso preparatório. Observe que esse primeiro parágrafo
podemos botar no lixo, né? Para continuar no mercado é necessário que esse curso aprove pelo menos 70% dos seus alunos, que por sua vez são professores especializantes, sabendo-se que os aprovados são apenas aqueles que obtiveram resultados ótimo ou excelente. Pode-se afirmar que esse curso continuará no mercado? Bem, então nós temos que ver o seguinte, para esse curso continuar no mercado, tá? Ele tem que aprovar pelo menos 70% dos seus alunos, tá? E para esses alunos serem aprovados, eles devem ter resultados ótimo ou excelente. Então tá, ó, vamos lá. Quantos alunos ótimos e excelentes eu tenho aqui, ó? Eu tenho 6 mais 1 aqui, eu tenho 7 aqui, ó, tá? Nesse caso aqui, tá? No caso do total, nós temos que somar tudo, ó. Eu tenho 2 ruins, 4 bons, né? 6 ótimos e 1 excelente. Então o total dá 13. Agora eu faço um percentual. Ou divido 7 por 13 direto, que dá 0,538. Só que se eu multiplicar por 100 aqui vai dar 53,8. E evidentemente essa faculdade não vai ficar no ar. Por quê? Ela precisa aprovar pelo menos 70% dos seus alunos. E ela aprovou 53,8%. Vejam que nesse caso aqui nós temos um gráfico de colunas. Tranquilo, questões fáceis. Esse tipo de questão vocês não podem errar. Vamos ver agora, gente, aqui, ó, uma outra de barras, né? Tranquila também, ó. O gráfico expõe alguns números da gripe A, H1N1, entre as categorias que estão em processo de imunização, ou uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores de saúde. Então, olha aqui, ó, trabalhador de saúde está 100% imunizado, tá? De acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe é qual categoria, né? Bom, vejam só que aqui, então, representa o quê? Um gráfico de imunização. Os trabalhadores de saúde, todos eles foram imunizados, todos eles tomaram vacina. Eles correm risco? Claro que não. O que ele está perguntando, de acordo com o gráfico entre as demais categorias, a que mais está exposta ao vírus? Olha aqui, gente, adultos entre 20 e 29 anos. Vejam que o percentual de pessoas que foram vacinadas aqui, no caso, numa campanha, o menor deles foi o de adultos de 20 a 29 anos. Então, por isso, questãozinha muito simples, muito fácil, também não dá para errar. Vamos ver agora aqui, gente, uma questãozinha de tabela. Como a gente interpreta uma tabela? Não tem muita diferença dos gráficos, tá, gente? É bem tranquilo, bem fácil. É só ir no ponto chave, tá? Nós já vimos questões de gráfico, questões de todos os tipos de gráficos. Falamos aqui sobre gráfico de linha, gráfico de barra, de coluna, polígonos de frequência, pictogramas, gráfico de pizza, enfim. Agora nós vamos falar sobre como interpretar uma tabela. Gente, é bem simples. Nós temos que procurar o que está sendo dado, o dado mais importante da tabela, que às vezes uma tabela ela vem cheia de dados, mas não importa, muitos deles ali não vão ser usados na prova. Então a gente tem que entender que a gente só deve buscar aquilo que a gente precisa dentro de uma tabela, tá? Nem sempre tudo que está ali vai ser usado no nosso cálculo. Então vamos lá. Ó. Vamos começar usando a técnica de ler o finalzinho, o parágrafo final lá. Ó. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. Opa, já sei que vai ocorrer a primeira luta e que vai ser entre o cara mais regular e o menos regular. Aí ele diz que as informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Tá aqui as informações. Após as 3 pesagens, aqui primeira, segunda, terceira pesagem, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre quem? Bom, então já temos tudo aqui para resolver a questão. A primeira luta vai ser entre o atleta mais regular e o menos regular. Na estatística, eu não dei essa aula ainda, tá? Nós vamos trabalhar numa live mais adiante, mas vocês podem gravar essa informação que a gente estuda lá, média, moda, mediana, enfim. E também essa parte da regularidade, tá? Onde um aluno vai participar de um concurso, qual é o aluno mais regular? Nesse caso aqui, o atleta mais regular. Então, lembrem, fixem isso aqui, ó. O mais regular não é aquele que tem maior média, o mais regular é aquele que tem menor desvio padrão, tá? E observem que eu só preciso dessa coluna aqui, ó, desvio padrão, para saber quem é o mais e quem é o menos regular. Então, observem aqui, vamos tirar aqui, ó,
O mais regular quem é, ó, gente? Ó, é o que tem menor desvio padrão, o atleta 3, que tem 4,08 aqui, ó, tá? Então, no caso, o atleta 3 aqui, ó, é o que tem menor desvio padrão, é o atleta mais regular. E o atleta 2, no caso, ó, tem um desvio padrão altíssimo, isso que significa que ele se afastou muito da média, tá? Então, ele tem um desvio padrão altíssimo, 8, o dobro do outro, tá? Então, o atleta 2 é o menos regular. Então, entre o 2 e 3, obviamente, essa luta vai ser entre o 2 e 3. Questão tranquila de prova, né? Então, vamos lá. Em 20 dias de aula, um professor de estatística anotou o número de ausentes. Depois fez a seguinte tabela de frequência. A letra B representa o número de quanto? Então, vamos lá, gente. Olha só que fácil. Ó. Em 20 dias, observem que a letra B aqui corresponde a um percentual de 25%. É um percentual aqui, tá? Então, em 20 dias, nós tivemos 100%, certo? Ele só 100% para nós aqui foi todos os dias que ele anotou em 20 dias, tá? Mas em 25% aqui, que isso aqui é o percentual, vai corresponder a quantos dias? Então nós temos aqui, ó, 25 vezes 20 dividido por 100, isso aqui dá exatamente 5. Então nós tivemos em 5 dias, tá? Nós tivemos um percentual de 25%, ou seja, nós tivemos essa quantidade de alunos ausentes aqui, entendido? Então, basicamente é isso, gente, tá? Nós trabalhamos, então, mostramos aqui qual seria, digamos assim, a situação em que envolve gráfico de linha, gráfico de barra, de coluna, e nós passamos por tudo, para vocês interpretarem de uma maneira fácil, é uma questão simples, é preciso acertar essa questãozinha. Evidentemente, pode aparecer uma questão difícil, claro que sim, né? não tenho dúvida que pode aparecer, mas não é comum em prova, tá, gente? Então nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.